Saudações a todos, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui. Hoje vou falar de um assunto teoricamente simples, é mais relacionado ao ensino fundamental. Bom, aqui nós temos uma igualdade, raiz sexta de 5 ao cubo, está dizendo que é igual à raiz quadrada de 5. Justifique e diga se são números racionais ou irracionais. Bom, uma das maneiras para justificar isso daqui é o seguinte. Todo radical ele pode ser escrito na forma de expoente fracionário. Então, por exemplo, eu posso escrever esse número aqui assim. 5. O expoente aqui vira numerador da fração e o índice da raiz vira denominador da fração. Tenho 3 sextos. Simplificando por 3, dá 5 elevado a meio. E, como consequência, todo expoente fracionário pode ser escrito como radical. Então, eu escrevo como radical. O denominador 2 é o índice da raiz. O numerador 1 é o expoente. 5 elevado a 1 é 5. Nós não temos o hábito de colocar o índice 2 quando a raiz quadrada. Certo? Então aqui fica raiz quadrada de 5. Ou seja, justifiquei, tá bom? Claro que existem outras maneiras. Eu poderia, por exemplo, simplificar por 3 direto já aqui, ó. Se eu pego 3 dividido por 3, dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, vai ficar escrito dessa maneira, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 5, tá? Esses números aqui, na verdade, eles representam o mesmo resultado, tá? Eles são racionais ou irracionais? Bom, basta lembrar que um número, para ser racional, ele precisa ser escrito na forma de fração. Então, por exemplo, se eu pegar a raiz quadrada de 5, ela não é exata, tá? Eu vou ter um número decimal infinito. Se eu pegar uma calculadora, por exemplo, e digitar aí, eu vou ter um número decimal infinito, eu não vou ter um período na parte decimal desse número, tá? Então, a raiz quadrada de 5 é um número irracional. O mesmo serve para a raiz sexta de 5 elevado a 3, ou seja, é irracional. Isso não significa que toda raiz é irracional. Um exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3. O 3 eu posso escrever como fração, certo? Por exemplo, sei lá, 9 dividido por 3. Então, a raiz quadrada de 9 não é irracional, é racional, tá? O próximo aqui, nós temos 4 números. Simplifique os radicais. Nós não vamos resolver, tá? Apenas vamos simplificar esses radicais. Então, aqui, o processo de simplificação é basicamente o mesmo que quando você simplifica uma fração. Quando tu simplifica a fração, você pensa no mesmo número que divide o numerador e o denominador, certo? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou pensar no mesmo número que dá para dividir o 4 e o 6. Então aqui, ó, eu posso dividir por 2, certo? Então fica raiz 4 dividido por 2 dá 2. Copio 7, 6 dividido por 2 dá 3, tá? Posso deixar assim, não tem nenhum problema. Porém, raiz quadrada, nós não temos o hábito de colocar o índice 2. Então fica 7 elevado a 3 e a raiz quadrada. Certo? Raiz nona de 5 elevado a 6. Qual é o número que dá para dividir ao mesmo tempo o 6 e o 9? É o 3, certo? 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2.
Então aqui fica raiz cúbica de 5 ao quadrado. Raiz décima de 2 elevado a 15. Simplificar por quem aqui? Oba, vou simplificar por 5, porque o 15 dá para dividir por 5. E o 10 também dá para dividir por 5, certo? Então, bora lá. Se eu pegar aqui, ó, 10 dividido por 5, dá 2. Eu não vou colocar o 2 aqui, tá? E 15 dividido por 5, dá 3. Então, fica raiz quadrada de 2 ao cubo, certo? De novo, eu peguei o 10 dividido por 5, deu 2. Eu não escrevi o 2 aqui, porque é uma raiz quadrada. E o 15 dividido por 5, 3. E aqui, ó, 8 e 2. Então, eu vou dividir aqui por 2. E aqui também por 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 3, 2 dividido por 2 dá 1. Não há necessidade de colocar, certo? Uma observação: todos esses números aqui são irracionais, ou seja, não podem ser escritos na forma de fração, beleza? Então é isso aí, espero que aproveitem a videoaula de hoje.